Fazendeiro Simple e Caramelo acham onça machucada presa no poço. Até que tudo mudou. Quando o dia ainda nem tinha clareado direito e a neblina baixava rente ao capim molhado, um fazendeiro simples caminhava pelo terreiro acompanhado de seu cachorro Caramelo. Eles seguiam a rotina de sempre, até que um som estranho, um rugido fraco, abafado e cheio de dor, fez os dois pararem no mesmo instante. O fazendeiro fechou o cenho, o Caramelo eriçou o pelo, e juntos se aproximaram do velho poço abandonado no fundo da propriedade. Ao olharem para baixo, viram algo que mudaria completamente o rumo dos próximos meses. Uma onça-pintada adulta, debilitada, assustada, presa sem conseguir escapar. Antes de continuar, curta este vídeo, comente de onde está assistindo e inscreva-se no canal para não perder nenhum capítulo dessa história. A imagem da onça ferida, com o brilho dos olhos refletindo o pouco de luz da manhã e o som da respiração pesada ecoando dentro do poço, fez o coração do fazendeiro disparar. O Caramelo, inquieto, circulava a borda, farejava o ar úmido misturado ao cheiro forte da terra e lançava olhares insistentes para o dono, como se exigisse uma atitude imediata. Aquele não era um dia comum, e ambos perceberam isso antes mesmo de trocarem qualquer gesto. A partir desse momento, uma sequência de acontecimentos transformaria a vida na fazenda. A relação íntima da comunidade rural com a mata, as crenças que envolvem encontros com animais selvagens, os sinais de desequilíbrio ambiental que vinham surgindo nos arredores e os conflitos internos do próprio fazendeiro se entrelaçariam de maneira inesperada. Nada seria simples. Nada seria rápido. E tudo exigiria coragem, sacrifício e escolhas difíceis. A onça, silenciosa no fundo do poço, tornou-se o primeiro passo de uma jornada que iria testar até onde a lealdade do Caramelo poderia ir, até onde o fazendeiro estaria disposto a proteger aquilo que nem sabia que podia cuidar, e até onde a comunidade aceitaria mudanças que vinham da própria natureza. Cada gesto, cada tentativa de resgate, cada decisão dali em diante moldaria o destino de todos. E foi ali, diante daquele poço esquecido, que começou uma história que ninguém na região imaginava viver. Uma história de laços improváveis, desafios que parecem maiores do que qualquer força humana, e descobertas que mexem com o coração e com o jeito de enxergar o mundo. O dia amanhecia preguiçoso no interior, com o céu ainda coberto por uma névoa fria que escondia o contorno das montanhas ao longe. O fazendeiro, homem de hábitos antigos e passos firmes, caminhava pelo terreiro para iniciar a rotina de cuidar dos animais. Ao seu lado, como sempre, o Caramelo seguia alegre, farejando cada canto como se o mundo fosse novo todas as manhãs. O chão ainda úmido da noite anterior soltava um cheiro forte de terra que o Caramelo adorava, e ele fazia pequenas paradas, orelhas erguidas, atento a cada som. Aquela manhã tinha o barulho típico do campo, o coachar distante de sapos que não sabiam se já era hora de dormir, o canto preguiçoso de aves despertando, e o farfalhar das folhas agitadas pelo vento leve. Para o fazendeiro, tudo parecia igual a qualquer outro começo de dia, até que um som que não pertencia à fazenda, nem ao amanhecer, ecoou do fundo da propriedade. Era um rugido baixo, irregular, carregado de dor. O Caramelo parou imediatamente, corpo rígido, focinho voltado para a direção do velho poço, há anos abandonado e esquecido. Ele soltou um latido curto, um aviso. O fazendeiro franziu a testa, estranhando o comportamento do cachorro, que raramente reagia com tanta tensão. Outro rugido ecoou, mais fraco, mas ainda assustador. O fazendeiro segurou o chapéu, respirou fundo e caminhou naquela direção. O Caramelo seguiu à frente, como se fosse ele o dono daquela terra. O caminho era estreito, ladeado por capim que batia na altura da canela do fazendeiro. O vento trazia um cheiro de mato molhado, misturado a algo mais forte, um odor de animal ferido. Quando chegaram ao poço, o fazendeiro parou e se inclinou devagar, apoiando as mãos na borda de pedras envelhecidas. O Caramelo latia para o interior escuro, inquieto. Lá embaixo, meio escondida pela sombra e pelo limo das paredes internas, estava uma onça-pintada adulta. Seu corpo estava tenso, os olhos grandes brilhando na escuridão. O animal respirava com dificuldade e tentava se manter erguido, mas fracassava, escorregando na lama acumulada no fundo do poço. É como se, a cada movimento, ela implorasse por uma chance. O fazendeiro ficou imóvel por longos segundos. A presença de uma onça naquele estado era algo raro na região. Não era comum vê-las tão perto das casas, e muito menos naquela condição. A comunidade local tinha 1000 histórias, crenças e avisos sobre encontros com animais da mata. Para eles, quando um bicho daquele porte aparecia onde não devia,
era porque algo na natureza estava em desequilíbrio. O caramelo, sem entender o perigo, inclinou o corpo e latiu como se estivesse chamando o fazendeiro para agir. O fazendeiro respirou devagar, tentou pensar, mas sua cabeça fervia. Se ajudasse a onça, poderia se colocar em risco. Se a deixasse ali, talvez ela não tivesse outra chance. E se desse errado? E se a vizinhança descobrisse? Mas bastou ver o olhar da onça, cansado, derrotado, quase resignado, para entender que não podia virar as costas. O fazendeiro conhecia cada canto daquela terra, cada ferramenta, cada corda velha guardada no celeiro. Lembrou-se de um cabresto reforçado, usado antigamente para prender bois mais arredios. Era firme, comprido, resistente. Não tinha sido guardado à toa. Nada na vida da fazenda era guardado à toa. Ele deixou o poço e correu até o celeiro. O caramelo, tão agitado quanto ele, acompanhou a passos rápidos. Dentro do celeiro, com cheiro de madeira velha e ferrugem, encontrou o cabresto enrolado no canto. Pegou também uma escada curta, que não daria para descer até o fundo do poço, mas serviria como apoio para manter o corpo firme ao puxar a corda. Ao retornar, a onça continuava lá, arfando. O caramelo se aproximou da borda e soltou um gemido baixo, quase carinhoso, como se entendesse a dor dela. O fazendeiro amarrou o cabresto a uma raiz grossa que se projetava para fora do chão. Sentou-se, respirou fundo e começou a organizar o resgate. Era preciso calma, muita calma, para não assustar o animal. Com paciência, ele foi descendo a corda pelos vãos das pedras. A onça, desconfiada, ergueu a cabeça e rosnou fraco. O caramelo latiu suavemente, não em desafio, mas como quem tenta acalmar. Talvez fosse coincidência, talvez fosse sensibilidade do caramelo, mas aquele som pareceu diminuir a tensão no olhar da onça. O fazendeiro agradeceu mentalmente. Depois de vários minutos de cuidado extremo, conseguiu posicionar a corda ao redor da onça, não como laço, mas como apoio para que o corpo ferido tivesse onde se firmar. Quando puxou pela primeira vez, o peso do animal quase o fez cair para trás. A escada curta, colocada como apoio, evitou que ele perdesse o equilíbrio. Puxou de novo. E mais uma vez. O esforço era brutal. Os músculos dos braços queimavam, e o caramelo latia, corria de um lado para outro, como se incentivasse o dono. O fazendeiro soltava grunhidos de cansaço, mas não desistia. Minuto após minuto, a onça subia alguns centímetros. Até que, com o último puxão, o corpo pesado do animal ultrapassou a borda e tombou na grama úmida. Ela tentou rosnar, mas o som saiu fraco, quase apenas ar. O fazendeiro recuou alguns passos. O caramelo se aproximou devagar, cauda baixa, mas balançando. A onça virou a cabeça para ele. Não houve ataque, nem reação brusca. Apenas um olhar cansado, que dizia mais do que qualquer gesto. O fazendeiro sabia que não podia deixá-la ali, exposta. Precisava levá-la a um lugar seguro, onde pudesse se recuperar. Afastado, protegido, sem correr risco de ser vista pela vizinhança ou de machucar alguém, nem de ser machucada. Montou rapidamente um espaço improvisado em um galpão vazio, com palha seca, água limpa e sombra fresca. Carregar a onça até lá exigiu mais esforço do que imaginava. O suor escorria pelo rosto, misturado ao pó do chão. O caramelo ajudava do jeito dele, caminhava ao lado, atento, como se vigiasse tudo. Quando finalmente colocou a onça sobre a palha, o fazendeiro se sentou no chão, exausto. O caramelo se deitou ao lado do dono, arfando de cansaço, mas com os olhos atentos à onça. O fazendeiro percebeu, naquele instante, que nada seria simples dali em diante. A onça respirava em silêncio. O galpão tinha cheiro de madeira seca, palha e um leve aroma selvagem que o fazendeiro não sentia havia anos. Lá fora, a neblina começava a se dissipar, revelando a paisagem da fazenda, que parecia diferente, como se o resgate tivesse alterado mais do que apenas a rotina da manhã. O caramelo se aproximou da onça, cheirou o ar e, com delicadeza inesperada, deitou-se perto dela, mantendo alguma distância, mas mostrando uma espécie de respeito instintivo. O fazendeiro observou a cena com uma sensação estranha no peito. Algo naquele dia tinha mudado. Algo profundo. Talvez a aparência da onça, caída ali, diferente de tudo que ele já vira. Talvez o comportamento do caramelo, tão sensível, tão atento. Talvez o próprio fazendeiro, que, pela primeira vez em muito tempo,
Sentia que sua vida estava prestes a seguir por um caminho inesperado. Quando fechou a porta do galpão, sabia apenas de uma coisa: aquele era apenas o começo. O sol já havia subido quando o fazendeiro retornou ao galpão naquela mesma manhã. A névoa se dissipara por completo e o cheiro fresco de terra úmida dava lugar ao aroma quente e adocicado da relva secando ao sol. A fazenda parecia igual em aparência, mas o fazendeiro sentia que tudo estava diferente, como se os sons, a luz e até o vento estivessem atentos ao que acontecerá no poço. Nada ali seguiria o mesmo ritmo de antes. O Caramelo estava sentado à porta do galpão, com a postura de guardião. Ele olhava para dentro e para fora, atento, a cauda repousando sobre o chão de terra batida. O fazendeiro se aproximou devagar, observando o cachorro com curiosidade. Nunca vira o Caramelo tão concentrado, tão sério, tão ocupando uma função que parecia maior que ele mesmo. A presença da onça parecia despertar no cachorro um instinto que o fazendeiro não sabia explicar. Quando ele abriu a porta, o interior do galpão estava silencioso e tomado pelo cheiro de palha limpa misturado ao odor selvagem da onça. A luz que entrava pelas frestas criava faixas douradas que iluminavam partículas de poeira dançando no ar. A onça estava deitada exatamente onde havia sido colocada, o corpo grande e pintado parecendo descansar, mas os olhos atentos mostravam que cada passo, cada som, cada aproximação era registrada por ela. O fazendeiro entrou lentamente. Carregava uma bacia de água fresca e alguns panos limpos. Ele sabia que não tinha experiência em cuidar de animais selvagens, mas também sabia que não podia esperar alguém da região para ajudá-lo. A comunidade tinha suas próprias crenças e receios quanto aos bichos da mata. A notícia de uma onça ferida tão perto das casas causaria alvoroço e, possivelmente, decisões precipitadas. Ele colocou a bacia ao lado da palha. A onça ergueu a cabeça por um instante, avaliou o homem e o objeto, depois fechou os olhos de novo, como se estivesse exausta demais para qualquer reação. O Caramelo entrou logo atrás e se aproximou com cuidado. Sem latidos, sem movimentos bruscos. Apenas um olhar preocupado. O fazendeiro molhou um pano na água e começou a limpar levemente o lado do corpo da onça, onde percebera uma ferida mais profunda. Não sabia exatamente como aquilo havia acontecido, mas imaginava que a queda no poço havia provocado aquilo. Sentiu o calor do corpo do animal, o cheiro forte, e percebeu que, apesar da situação, estava lidando com algo majestoso. A pelagem ainda tinha brilho, apesar da sujeira, e os músculos sob a pele mostravam a força que a onça teria quando se recuperasse. O Caramelo observava cada detalhe. Ele se aproximou tanto que o fazendeiro precisou sussurrar para acalmá-lo. A onça, por sua vez, não demonstrou agressividade alguma. Era como se entendesse que aquelas mãos e aquele cachorro estavam ali para tentar ajudar. Nas horas seguintes, o fazendeiro se dedicou a organizar o galpão para que a onça tivesse um espaço seguro. Colocou mais palha, reforçou algumas tábuas da porta e deixou uma fresta aberta para que circulasse ar fresco sem comprometer a segurança. Enquanto trabalhava, o Caramelo fez sua própria ronda, cheirando cantos, observando janelas, caminhando de um lado para outro como se estivesse patrulhando o galpão. Esse comportamento chamou a atenção do fazendeiro. O Caramelo, em geral, era brincalhão, distraído e sempre em busca de companhia. Mas ali, diante daquela situação inédita, o cachorro parecia assumir responsabilidades maiores. A cada barulho que vinha do terreiro, ele levantava as orelhas, ia até a porta, verificava, e só depois retornava ao lado do fazendeiro. Pouco antes do meio-dia, o fazendeiro saiu para cuidar das outras tarefas da fazenda. O Caramelo, porém, não se moveu de perto do galpão. Ele se sentou na soleira e ficou ali, quieto, como se sua função fosse vigiar a onça enquanto o dono estivesse ocupado. O fazendeiro observou por alguns segundos, intrigado, e então seguiu para trancar o curral e verificar as galinhas. O calor aumentava, e a mata ao redor da fazenda começava a ecoar com os sons da tarde. Alguns pássaros cantavam em coro, enquanto outros pareciam inquietos. O fazendeiro notou que havia menos movimento de animais do que o normal. Não viu os tatus que costumavam rondar o quintal. Não ouviu o som distante dos macacos na mata. Aquilo era estranho. Depois de terminar suas obrigações, ele foi até o riacho para encher 2 baldes de água. Ao caminhar pela trilha, reparou em marcas no chão. Eram pegadas que pareciam de animais menores, talvez queixadas, mas estavam desalinhadas, como se tivessem mudado de rota de forma apressada. Novamente, algo estava fora do comum. Mas ele não queria tirar conclusões antes de observar mais. Voltando para casa,
Passou pelo galpão e encontrou o Caramelo do mesmo jeito, sentado e atento. Naquele instante, sentiu um orgulho silencioso do cachorro. Ele sempre soube que o Caramelo era especial, mas naquela manhã e tarde parecia ainda mais evidente. O sol começava a descer quando o fazendeiro decidiu preparar comida para o Caramelo e para si. Enquanto cozinhava um prato simples de arroz com legumes, sua mente voltava ao resgate da onça. Recordava-se dos olhos dela dentro do poço. Recordava-se do peso do corpo, da dificuldade em puxá-la, do medo que sentiu quando se aproximou dela pela primeira vez. Mas o que mais o surpreendia era a calma com que o Caramelo havia se comportado. A relação entre os dois parecia inexplicável. Quando a refeição ficou pronta, o fazendeiro separou uma porção para o Caramelo e caminhou até o galpão. Abriu a porta devagar, e o cachorro entrou primeiro. A onça continuava deitada, mas seus olhos acompanharam cada movimento. O fazendeiro colocou a tigela de comida do Caramelo perto da porta. O cachorro comeu devagar, sem tirar os olhos da onça. O fazendeiro também deixou um balde com carne fresca, longe o suficiente para garantir segurança. Não sabia se ela comeria, mas não custava tentar. A onça observou o balde, farejou o ar, mas permaneceu imóvel. Talvez ainda estivesse fraca demais. Quando a noite caiu, o silêncio tomou a fazenda. O vento trazia um cheiro fresco da mata, misturado ao perfume das flores de um buzeiro. O Caramelo se deitou ao lado da porta do galpão. O fazendeiro colocou uma manta no chão, perto dele, e decidiu passar a noite ali. Não se sentia confortável em deixar a onça sozinha e fraca. Ele olhou para o céu estrelado e ouviu, distante, o som melancólico de um pássaro noturno. O galpão, ao seu lado, respirava com o rumor suave da onça descansando. O Caramelo, atento apesar do cansaço, mantinha-se vigilante. A madrugada trouxe consigo um som inesperado. Algo mexeu nos arbustos ao longe. O fazendeiro levantou a cabeça, atento. O Caramelo rosnou baixo. O som se repetiu, irregular. Folhas se movendo, galhos quebrando. O fazendeiro ficou imóvel, ouvindo. Mas logo o som diminuiu, afastou-se, tornou-se apenas um ruído distante. Aquilo confirmou suas suspeitas. Os animais da região estavam mudando seus hábitos. Algo empurrava a fauna para novos caminhos, algo que ele ainda não compreendia. Ao amanhecer, o galpão estava silencioso. O fazendeiro abriu os olhos sentindo o corpo dolorido da noite mal dormida. O Caramelo estava de pé, olhando para dentro do galpão. A onça estava acordada, observando os dois. Ela parecia um pouco mais alerta. Seus olhos tinham mais brilho. O fazendeiro percebeu que aquele era um sinal de progresso. Lentamente, entrou no galpão e colocou água fresca. A onça se aproximou, bebeu alguns goles. O Caramelo abanou o rabo. Era como se comemorasse aquele pequeno avanço. O fazendeiro sorriu sozinho. Na fazenda, pequenos avanços eram vitórias gigantes. Ele não sabia, ainda, de todas as mudanças que os próximos meses trariam. Mas sabia que aquele momento marcava o início de uma jornada maior do que imaginava. A recuperação da onça, o comportamento do Caramelo, as pegadas estranhas, o silêncio da mata, o surgimento de ruídos incomuns. Tudo indicava que algo estava se movendo ao redor deles. E, naquele instante, ele entendeu que não era apenas a onça que estava em processo de cura. Ele também estava. O terceiro dia após o resgate amanheceu com uma quietude estranha, quase desconfortável. O fazendeiro acordou com o corpo dolorido, lembrança da noite anterior passada no chão duro e do esforço físico de lidar com a onça. O ar estava mais seco, o vento parecia ter parado, e até os galos cantavam de modo mais espaçado. O Caramelo, porém, estava alerta desde cedo, sentado perto da porta do galpão, como se estivesse de prontidão. Quando o fazendeiro abriu a porta para verificar a onça, encontrou-a em uma posição diferente. Ela havia conseguido se mover um pouco, arrastando-se para mais perto da parede onde a sombra era mais densa. Seus olhos estavam mais vivos, atentos ao homem que se aproximava. O cheiro forte do animal parecia mais pronunciado naquele dia, misturado ao aroma de palha seca. O fazendeiro colocou água fresca e trocou parte da palha. Seu coração batia mais rápido ao perceber que, embora lentamente, a onça começava a mostrar sinais de força renovada. O Caramelo observava tudo, como um supervisor dedicado, seguindo cada passo do dono e cada movimento da onça. Depois de cuidar do galpão,
o fazendeiro seguiu para o terreiro. Precisava verificar a horta, recolher ovos e alimentar os porcos. Enquanto caminhava, notou algo curioso. Marcas no chão próximas ao cercado das galinhas mostravam que algum animal havia circulado ali durante a noite. As pegadas não eram de predador grande, mas eram desorganizadas, como se o animal estivesse fugindo de algo ou em busca de novo território. Ele se abaixou para analisar melhor. Tocou o chão, sentiu a terra remexida. Era mais um sinal de que a mata estava mudando. A ausência de certos cantos e a presença de ruídos incomuns nos dias anteriores não eram coincidência. Alguma transformação estava ocorrendo ali. O fazendeiro levantou-se e seguiu para alimentar os animais. O cheiro de milho recém-lançado no chão atraiu os frangos, que cacarejaram animados. O barulho trouxe um pouco de normalidade ao ambiente, mas não afastou a estranha sensação de tensão no ar. Ele olhou em direção à mata, à distância, e uma brisa leve tocou seu rosto, trazendo um cheiro diferente, quase adocicado, que ele não reconheceu. Enquanto ele estava ocupado no curral, ouviu passos no terreiro. O som das botas secas batendo no chão chamou sua atenção. Quando levantou a cabeça, viu um vizinho se aproximando. Era um homem robusto, de fala direta, conhecido por ser desconfiado de qualquer novidade na região. O vizinho levantou a mão num cumprimento preguiçoso e se aproximou. O fazendeiro retribuiu o cumprimento e estranhou o horário. O vizinho raramente aparecia pela manhã, ainda mais sem avisar. O vizinho começou a perguntar se ele tinha notado algo estranho na mata. Disse que os animais estavam mudando de rumo, e que suas galinhas andavam agitadas. Contou também que vira rastros diferentes na estrada que levava ao rio. O fazendeiro sentiu o coração apertar por dentro. A última coisa que queria era envolver a vizinhança em algo que não estavam preparados para lidar. Sabia que a notícia de uma onça machucada tão perto das casas poderia causar reações exageradas. Silenciou por alguns segundos, pensando no que responder. Disse de forma calma que havia notado algumas mudanças sim, mas que tudo poderia ser apenas uma fase de adaptação dos animais. O vizinho não pareceu convencido. Cruzou os braços, olhou em volta e comentou que talvez fosse o caso de chamar os técnicos ambientais para verificar a situação. O fazendeiro sentiu a garganta secar. A ideia de técnicos vindo até sua propriedade e encontrando a onça no galpão o deixou inquieto. Sabia que o plano dos técnicos seria levar a onça embora, e não tinha certeza se estava pronto para isso. O caramelo apareceu na porta do galpão, atento ao visitante. Seu focinho se mexia rapidamente, farejando o ar. O vizinho olhou para o cachorro e sorriu de leve, mas logo a expressão mudou quando ele olhou para o galpão. Perguntou o que havia lá dentro. O fazendeiro respondeu que era apenas um galpão velho onde guardava palha e ferramentas. O vizinho manteve o olhar por alguns segundos, como se tentasse enxergar além da porta entreaberta, mas não insistiu. Apertou a mão do fazendeiro e se despediu, dizendo que voltaria caso notasse algo mais estranho. Quando o vizinho se afastou, o fazendeiro soltou o ar devagar. Entrou no galpão rapidamente, fechando a porta atrás de si. A onça estava acordada, observando. Seus olhos atentos pareciam compreender a tensão no ambiente. O caramelo caminhava de um lado para outro, inquieto, como se tivesse percebido que algo estava errado. O fazendeiro se sentou no chão e passou as mãos pelo rosto. Era difícil carregar aquela responsabilidade sozinho. A onça não era um animal qualquer. Era um símbolo da mata, da vida selvagem. Cuidar dela era um ato de respeito, mas também uma tarefa que exigia coragem e discrição. Ele não queria que a comunidade se sentisse ameaçada, nem queria mentir indefinidamente. Mas também não conseguia simplesmente entregar a onça sem saber se ela estava pronta para voltar à natureza. O caramelo se aproximou e encostou o focinho no braço do fazendeiro, como se quisesse confortá-lo. Esse gesto simples trouxe um alívio imediato. O cachorro parecia entender tudo o que acontecia, e sua presença fazia o fazendeiro se sentir menos sozinho. Ele olhou para a onça novamente. Ela respirava com mais regularidade. A ferida na lateral parecia estar começando a secar. Ainda havia um longo caminho pela frente, mas aquele era um bom sinal. Nas horas seguintes, o fazendeiro decidiu reforçar seu plano. Precisava encontrar uma forma de acompanhar a recuperação da onça sem despertar suspeitas. Também precisava estar atento às mudanças na mata. Algo ali estava fora do ritmo habitual, e ele precisava entender o que era antes que a situação se tornasse maior. No fim da tarde,
o Caramelo começou a ficar inquieto. Corria até a porta da cozinha, rosnava baixo, depois voltava ao galpão. O fazendeiro estranhou o comportamento e decidiu segui-lo. Quando chegou ao terreiro, notou que o vento havia mudado. Estava mais quente, carregado, como se uma tempestade estivesse para chegar. Ele olhou para o céu, mas não havia nuvens suficientes para justificar aquela sensação. O Caramelo começou a farejar intensamente o chão, seguindo para o limite da cerca. O fazendeiro foi atrás. Quando chegaram ao capim alto, viram animais pequenos correndo entre as moitas, como se estivessem fugindo de algo. 2 preais atravessaram a trilha rapidamente. Uma cutia subiu numa árvore próxima, assustada. Era raro ver tantos animais se movendo daquela forma, fora de seus horários comuns. O fazendeiro sentiu um arrepio subir pela espinha. O Caramelo estava certo em ficar atento. Algo na mata estava diferente, e estava diferente de forma acelerada. Ele decidiu voltar para o galpão antes que escurecesse. Lá dentro, a onça continuava atenta. O fazendeiro acendeu uma lamparina e iluminou o espaço com a luz amarelada que tremeluzia nas tábuas do teto. O calor da chama misturava-se ao cheiro forte do ambiente, criando uma atmosfera densa, quase espiritual. Enquanto observava a onça beber água, o fazendeiro começou a pensar em maneiras de lidar com a situação caso os técnicos realmente aparecessem. Não podia simplesmente esconder a onça para sempre. Mas também não podia entregá-la antes que estivesse forte o suficiente para sobreviver na mata. O Caramelo deitou-se ao lado da onça, numa distância segura, mas visivelmente disposto a permanecer ali pelo tempo que fosse necessário. Era como se tivesse assumido a função de guardião, protetor silencioso da onça e do próprio fazendeiro. A noite chegou devagar, com o som dos insetos enchendo os arredores da fazenda. A lua iluminava a propriedade com uma luz suave, prateada. O fazendeiro permaneceu acordado por horas, ouvindo o ritmo da respiração da onça e os sons distantes da mata. No silêncio profundo daquela noite, algo ficou claro para ele. A chegada da onça não era um simples acontecimento isolado. Era o início de uma mudança muito maior, algo que mexia com a terra, com os animais, com as pessoas e até com o coração dele. Ele estava no centro dessa transformação. E o Caramelo também. Na manhã seguinte, a fazenda despertou com um clima diferente. Não era apenas o ar, nem o céu, nem a mudança de som na mata. Era algo mais profundo, mais difícil de explicar. O fazendeiro sentia que aquele dia traria algum tipo de desafio, embora não soubesse qual. O Caramelo também parecia inquieto, caminhando pelo terreiro em círculos, farejando o vento como se tentasse antecipar o movimento do mundo. A onça, por outro lado, permanecia no galpão, deitada com a cabeça erguida, os olhos atentos. A cada novo amanhecer, ela parecia mais forte. Já conseguia mover o corpo com mais firmeza, e sua respiração, antes ofegante, agora era mais ritmada. O fazendeiro trocou a palha molhada, colocou água fresca e observou por alguns minutos a forma como o animal o acompanhava com o olhar. Não havia ameaça, apenas vigilância e um certo reconhecimento silencioso. Depois de garantir que a onça estava confortável, o fazendeiro se preparou para o dia. A comunidade iria realizar a tradicional Festa da Colheita, um evento anual que reunia os moradores da região para celebrar os frutos do trabalho. Era uma celebração marcada por comidas caseiras, música com sanfonas antigas e histórias contadas pelos mais velhos. E mais do que isso, era um momento em que todos trocavam informações, observavam uns aos outros e compartilhavam suas preocupações. Ele sabia que, naquele ano, a conversa principal seria a mudança na mata. Com o Caramelo ao seu lado, o fazendeiro caminhou até o galpão mais uma vez antes de partir. Precisava ter certeza de que a onça ficaria segura. Trancou a porta com cuidado e deixou um pano preso entre as frestas, permitindo uma pequena entrada de ar fresco. O Caramelo olhou para dentro, deu uma volta ao redor da porta e só então se juntou ao dono para ir à festa. A trilha para a comunidade passava por campos abertos, pequenas casas rurais e trechos de mata. O caminho tinha cheiro de terra fofa e capim recém-cortado. O Caramelo caminhava à frente, com o rabo levantado, curioso com cada movimento de insetos ou galinhas soltas pelo quintal de algum vizinho. Ao chegar ao espaço onde a festa estava sendo montada, o fazendeiro percebeu que o ambiente estava diferente dos anos anteriores. Os moradores conversavam em grupos, com expressões preocupadas, e muitos olhavam para a mata como se esperassem que algo surgisse de lá. Uma senhora conhecida,
famosa pelas rezas de terço ao cair da tarde e pelas histórias sobre espíritos da mata, aproximou-se dele. Perguntou se ele também havia notado silêncio estranho durante a noite. Contou que suas galinhas dormiram agitadas, que os cães latiam sem motivo aparente e que alguns animais pareciam ter sumido. O fazendeiro respondeu com calma, sem revelar nada sobre a onça. Disse que realmente a mata estava diferente, mas que talvez fosse apenas uma mudança temporária, algo natural dos ciclos da estação. A senhora, no entanto, balançou a cabeça de maneira cética. Disse que a terra fala, e que quando fala mais baixo do que deveria, é sinal de que algo está desalinhado. O caramelo, que antes mostrava animação com o movimento da festa, sentou-se perto do fazendeiro e ficou observando ao redor. Ele percebia a tensão, sentia a mudança no ar, e isso o deixava mais atento do que o normal. O fazendeiro caminhou pelo espaço da festa, cumprimentou conhecidos, provou um pedaço de bolo de milho, mas a sensação de inquietação insistia em acompanhá-lo. As conversas que escutava confirmavam a transformação da mata. Alguns diziam que viram trilhas novas de animais que nunca circulavam por ali. Outros comentavam que o riacho parecia mais raso, como se estivesse perdendo água mais rápido do que o habitual. No meio desse burburinho, o fazendeiro ouviu uma conversa que lhe gelou o estômago. Dois homens, sentados sob a sombra de um pé de manga, comentavam que um grupo de técnicos ambientais deveria visitar a região nas próximas semanas. O motivo era exatamente o comportamento incomum da fauna. Eles pretendiam mapear rastros, registrar comportamentos e verificar se havia algo interferindo no equilíbrio natural. O fazendeiro sentiu as mãos suarem. Sabia que, se os técnicos viessem para tão perto, seria questão de tempo até descobrirem a onça. E, embora não quisesse ir contra o trabalho deles, também não estava preparado para se despedir do animal. O caramelo percebeu o sutil desespero do fazendeiro. Abaixou as orelhas e se aproximou, encostando o focinho na perna do dono. Esse gesto simples, porém, deu a ele um pouco de serenidade. O cachorro sempre parecia saber quando era hora de se fortalecer. A música começou, e o som da sanfona trouxe um pouco de alegria ao ambiente. Crianças corriam, vendedores ofereciam pamonha e bolinho de chuva, e homens conversavam sobre as colheitas da estação. O cheiro de milho cozido, carne assada e café recém-passado enchia o ar, trazendo lembranças de anos mais simples. Ainda assim, o fazendeiro não conseguia ignorar o que ouvirá. Precisava pensar em uma estratégia, precisava organizar sua mente, precisava entender a dimensão daquela responsabilidade. Quando o sol começou a descer e a festa anunciou seu fim, o fazendeiro decidiu voltar para casa antes que escurecesse completamente. Queria verificar a onça e confirmar se ela estava bem. O caminho de volta parecia mais silencioso do que na ida. O vento desaparecera, e apenas os passos firmes do fazendeiro e as patas rápidas do caramelo quebravam a quietude. Algumas cigarras cantavam ao longe, e o cheiro de mato úmido tomava conta do ambiente conforme a noite se aproximava. Ao chegar à fazenda, o fazendeiro foi direto para o galpão. Abriu a porta com cuidado e encontrou a onça deitada, com a cabeça erguida, observando a entrada. Ela não parecia assustada. Ao contrário, parecia reconhecer o fazendeiro e o caramelo. O caramelo entrou primeiro, aproximou-se devagar e deitou-se a certa distância, como fazia todas as vezes. A onça virou a cabeça, observou por alguns segundos e depois descansou novamente. O fazendeiro avaliou a ferida. Estava menos inflamada. Aquele progresso o animou, mas também o lembrava de que precisava acelerar seus planos. A visita dos técnicos era inevitável. Durante a noite, enquanto o fazendeiro preparava um caldo quente para si e para o caramelo, pensou nas histórias da festa. Lembrou-se da senhora que acreditava que a terra estava tentando avisar alguma coisa. Lembrou-se dos homens comentando sobre a visita dos técnicos. Lembrou-se do silêncio da mata, cada vez mais evidente. O fazendeiro sabia que precisava manter a onça escondida até que estivesse forte o suficiente para retornar à mata com segurança. Sabia também que a comunidade não iria aceitar facilmente a presença de um animal daquele porte tão perto das casas. E pior ainda, sabia que qualquer informação vazada poderia atrair curiosos ou gerar decisões precipitadas. Ao final da noite, quando o céu estava coberto por estrelas e o ar se tornava mais frio, o fazendeiro decidiu dormir perto do galpão novamente. A proximidade da onça lhe dava segurança de que poderia agir rápido se algo acontecesse. O caramelo deitou-se ao seu lado, como sempre, vigilante e protetor.
A madrugada foi marcada por sons estranhos vindos da mata. Como no capítulo anterior, galhos estalaram e folhas se moveram, mas dessa vez havia um tilintar mais leve, como se pequenos animais estivessem correndo de uma direção específica. O fazendeiro acordou algumas vezes, ouvindo, atento, analisando cada ruído. O Caramelo ficava em alerta sempre que o som se aproximava, rosnando baixo, mas sem sair do lugar. Ao amanhecer, a luz clara iluminou o galpão e o fazendeiro percebeu que a onça estava mais desperta do que nos dias anteriores. Ela tentava se levantar. As pernas tremiam, mas o esforço era evidente. O Caramelo se aproximou, abanando o rabo, como se incentivasse o animal. O fazendeiro sorriu pela primeira vez em dias. Era um sinal de que a recuperação estava avançando. A onça estava mostrando que ainda tinha força e vontade de seguir vivendo. Enquanto observava o movimento da onça, ouviu passos vindo do caminho principal. Alguém se aproximava da fazenda. O coração dele acelerou. Olhou para o Caramelo, que imediatamente ficou alerta. Olhou para a porta do galpão e percebeu que não teria muito tempo. A pessoa que chegava poderia ser apenas um vizinho curioso ou alguém em busca de informações sobre a mata. Mas poderia também ser alguém que, por acidente, notasse algo que não deveria ver. O fazendeiro respirou fundo. Precisava agir rápido, com precisão, e principalmente, precisava proteger a onça e o Caramelo. A vida na fazenda estava mudando. E ele estava no centro de tudo isso. A manhã mal havia começado quando o fazendeiro ouviu os passos aproximando-se pela estrada de terra batida. O som era firme, cadenciado, como se a pessoa tivesse pressa, mas não urgência. O Caramelo, com as orelhas em pé, rosnou baixo. A onça, dentro do galpão, ergueu a cabeça e olhou para a porta, atenta. O fazendeiro sentiu um frio no estômago. Precisava manter a calma. Ele caminhou até a varanda e viu, ao longe, a figura de um jovem técnico ambiental carregando uma mochila e um caderno rígido. Seus trajes eram simples, mas bem cuidados, e a expressão em seu rosto revelava determinação. O fazendeiro já ouvirá falar dele. Era conhecido por visitar propriedades para registrar mudanças no ecossistema da região. Embora ninguém tivesse avisado que ele viria tão cedo, o fazendeiro sabia que aquela visita era apenas uma questão de tempo. Afinal, todos comentavam que algo estava acontecendo na mata. O técnico aproximou-se com um sorriso educado. Cumprimentou-o e afirmou que estava realizando uma ronda preliminar antes da visita oficial da equipe completa. Disse que precisava entender o estado inicial da área e conversar com moradores que pudessem relatar os sinais de alteração na fauna. O fazendeiro sentiu o coração acelerar. Precisava evitar qualquer pista sobre a onça. O Caramelo, percebendo a tensão, aproximou-se de seu dono, encostou-se à sua perna e permaneceu em posição de alerta. O técnico elogiou o cachorro, comentando que cães costumavam perceber sinais na natureza antes dos humanos. Perguntou se o Caramelo havia demonstrado um comportamento diferente nos últimos dias. O fazendeiro hesitou, mas respondeu que o cachorro estava mais atento que o normal, especialmente durante a noite. O técnico começou a fazer perguntas mais específicas. Queria saber se animais da mata estavam aparecendo em locais onde antes não circulavam, se ruídos incomuns haviam sido ouvidos, se as fontes de água pareciam mais secas. O fazendeiro respondeu a tudo com sinceridade, mas sem mencionar nada sobre o galpão ou sobre o resgate da onça. Era como caminhar sobre um fio esticado. Cada palavra precisava ser cuidadosamente escolhida. O técnico se interessou especialmente quando o fazendeiro comentou que alguns animais pareciam mudar suas trilhas habituais. Tomou notas rápidas, observando os arredores com um olhar treinado. O Caramelo, curioso, aproximou-se do visitante, farejando sua mochila. O técnico riu, afagou a cabeça do cachorro e elogiou sua postura vigilante. A presença do técnico despertou memórias no fazendeiro sobre o dia em que encontrara a onça. Lembrou-se da respiração fraca, dos olhos cansados, do esforço para puxá-la para fora do poço. O fazendeiro começou a sentir um peso interno crescer, como se estivesse carregando um segredo maior do que podia suportar. O técnico pediu para caminhar um pouco pela propriedade. Queria analisar o solo e observar eventuais pegadas. O fazendeiro concordou, mas decidiu acompanhá-lo de perto. O Caramelo foi junto, andando a poucos passos à frente, como se estivesse guiando a inspeção ou tentando afastar o visitante do galpão. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo.
Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Técnico observou a terra perto da cerca das galinhas e notou pegadas recentes, muito semelhantes às que o fazendeiro havia visto no dia anterior. Perguntou se ele sabia a origem. O fazendeiro respondeu que acreditava serem de animais pequenos, talvez em busca de alimento ou de novas rotas. O técnico anotou tudo e comentou que mudanças abruptas de comportamento animal poderiam indicar alterações no habitat, talvez por conta de desmatamento recente em propriedades vizinhas. Essa informação fez o fazendeiro lembrar da conversa que ouvirá na festa da colheita. Isso confirmava que não se tratava apenas de uma impressão. A natureza estava realmente reagindo a alguma interferência humana. Depois de algum tempo caminhando, o técnico pediu permissão para verificar uma área mais próxima da mata. O fazendeiro concordou, mas precisava mantê-lo longe do galpão. O caramelo, atento como sempre, parecia entender cada nuance daquela preocupação. Enquanto andavam pela trilha que levava ao riacho, o técnico observou o comportamento do cachorro. Disse que poucos cães tinham aquele nível de percepção e sensibilidade. Explicou que isso era comum em animais que viveram por muito tempo próximos à mata, desenvolvendo instintos mais apurados. O riacho estava mais baixo que o normal. O técnico se abaixou, pegou um punhado de água e cheirou. Disse que a mudança era sutil, mas perceptível. O fazendeiro se aproximou e percebeu o mesmo. A água parecia mais quente, menos cristalina. Era um sinal de que algo estava desequilibrado no fluxo natural. Após algum tempo analisando, o técnico sugeriu que poderia voltar no dia seguinte com equipamentos mais adequados. O fazendeiro engoliu seco. Não podia permitir que ele descobrisse a onça. Precisaria pensar em algo, talvez levar a onça para outro lugar mais seguro, ou talvez tentar persuadir o técnico de que sua fazenda não era prioridade naquele momento. Quando retornaram ao terreiro, o técnico agradeceu a hospitalidade e comentou que o comportamento do caramelo havia sido muito útil, pois o cachorro parecia indicar pontos onde havia alteração na mata. Isso despertou ainda mais interesse do técnico em investigar a região. O fazendeiro sorriu, mas por dentro sentia o peso aumentar. O técnico se despediu e começou a caminhar pela estrada. O fazendeiro ficou observando até que ele desaparecesse na curva. O caramelo ficou sentado ao seu lado, olhando na mesma direção. Ambos sabiam que aquela visita fora apenas o começo. Assim que o técnico foi embora, o fazendeiro correu até o galpão. A onça estava sentada, respirando de forma calma, mas o olhar parecia mais forte, mais presente. O fazendeiro se sentou no chão, exausto emocionalmente. O caramelo deitou-se ao lado dele. Enquanto observava a onça, ele pensou em tudo o que precisava considerar. Era necessário preparar a onça para voltar ao habitat natural. O galpão não poderia ser seu lar por muito tempo. Mas também não podia simplesmente soltar o animal sem que estivesse completamente recuperado. A comunidade, os técnicos, a mata, tudo estava conectado. No fim da tarde, após alimentar a onça e permitir que ela descansasse, o fazendeiro decidiu ir até a mata sozinho. Precisava entender por conta própria o que estava acontecendo. O caramelo queria acompanhá-lo, mas ele pediu que ficasse de guarda no galpão. O cachorro, embora relutante, obedeceu, mas ficou olhando até o fazendeiro desaparecer entre as árvores. A mata estava silenciosa demais. O fazendeiro caminhou devagar, observando as folhas caídas, os galhos, as pegadas no chão. Em um ponto mais afastado, encontrou rastros recentes que não reconheceu. Eram pegadas grandes, mas não de onça. Talvez de porcos do mato ou de veados assustados. A trilha parecia ter sido modificada. Havia marcas de corrida, como se os animais estivessem fugindo. Ao continuar caminhando, percebeu áreas de solo remexido, como se algo houvesse perturbado a terra de maneira sistemática. Eram sinais de desmatamento recente ou de alguma movimentação humana intensa. Isso explicava o comportamento dos animais. A mata estava sendo alterada por ações que talvez a comunidade desconhecesse. O fazendeiro se agachou, tocou a terra e sentiu um cheiro leve de madeira recém-cortada. Era sinal claro de atividade humana. Ele sabia que alguns vizinhos ampliavam suas áreas de plantio e pasto sem comunicar à comunidade. Não havia nada de legal nisso, mas podia gerar desequilíbrios na fauna. A noite começava a cair quando ele decidiu voltar para casa. O céu adquiria tons de laranja e lilás, e a mata parecia querer guardar seus segredos antes que o escuro tomasse conta.
Ao chegar à fazenda, encontrou o Caramelo sentado à porta do galpão, exatamente como havia deixado. O cachorro abanou o rabo, mas permaneceu atento. O fazendeiro sorriu cansado e acariciou sua cabeça. Entrou no galpão e encontrou a onça deitada, mas alerta. Ela parecia perceber que algo acontecia lá fora. O fazendeiro ficou ali por alguns minutos, sentado na palha, observando o cachorro e a onça. Era impossível ignorar a relação silenciosa que se formava entre eles. Por mais impossível que fosse, a onça parecia confiar no Caramelo, e ele parecia entender que sua missão era protegê-la. Durante aquela noite, o fazendeiro quase não dormiu. A mente estava ocupada com o que vira na mata, com a visita do técnico e com a necessidade crescente de agir rápido para garantir a segurança da onça antes que a situação fugisse de controle. Ao amanhecer, ele sabia que os dias seguintes seriam decisivos. A recuperação da onça avançava, mas a pressão externa também aumentava. O Caramelo, fiel como sempre, seria essencial nessa jornada. A mata estava mudando, a comunidade estava desconfiada, e o fazendeiro estava preso entre dois mundos, o da natureza selvagem e o da vida rural que conhecia tão bem. E, no centro de tudo, havia um cachorro Caramelo e uma onça que jamais deveriam ter cruzado caminhos, mas que agora pareciam fazer parte de um mesmo destino. O sol nasceu devagar naquele dia, tingindo de dourado as tábuas velhas do galpão. O fazendeiro despertou antes mesmo do canto do galo, tomado pela sensação incômoda de que o tempo estava se esgotando. O Caramelo levantou-se quando percebeu o dono se mexendo, espreguiçou-se e caminhou até a porta do galpão, onde ficou sentado, observando a onça ainda adormecida. O animal respirava com mais força, com mais presença. A recuperação era visível. Mas junto dela vinha a urgência. O fazendeiro sentou-se em um banco improvisado e passou alguns minutos apenas olhando a onça. A pelagem parecia mais brilhante, os músculos começavam a retomar vigor, e os olhos, embora calmos, demonstravam vida e atenção. Ele sabia que não teria muito tempo até que ela quisesse voltar a caminhar de verdade. E isso significava duas coisas. Primeiro, que deveria fortalecê-la ainda mais. Segundo, que precisaria traçar um caminho seguro para devolvê-la à mata. Mas esse plano precisava ser feito sem chamar atenção. Qualquer movimento brusco poderia atrair olhares indesejados. O Caramelo rosnou baixo quando ouviu passos na estrada. O fazendeiro correu para a janela e espiou. Não era o técnico ambiental, mas sim um vizinho distante. Ele vinha puxando um cavalo e carregando um saco pesado no ombro. Talvez estivesse indo buscar ferramentas emprestadas ou apenas passasse para conversar sobre a colheita. O fazendeiro suspirou aliviado, mas ainda assim sentiu um aperto no peito. A propriedade estava recebendo visitas demais para um momento tão delicado. O vizinho parou na cerca e chamou o fazendeiro pelo nome. Queria saber se ele havia ouvido sons estranhos durante a madrugada. Disse que algumas vacas estavam inquietas e que, segundo ele, isso podia significar que um animal de grande porte rondava a região. O fazendeiro respondeu com naturalidade, dizendo que também tinha ouvido alguns ruídos e que acreditava serem bandos de catetos se deslocando. O vizinho concordou, mas deixou escapar um comentário que deixou o fazendeiro em alerta. Alguns moradores cogitavam pedir que os técnicos ambientais fizessem uma varredura mais profunda na área. Quando o vizinho se despediu e partiu, o fazendeiro percebeu que precisava agir imediatamente. A onça não poderia ficar ali por muito mais tempo. A visita do técnico no dia anterior havia sido apenas o início. E, se ele voltasse com equipamentos e outros profissionais, seria praticamente impossível esconder o animal. Ele se aproximou da onça com cuidado. O Caramelo, sempre vigilante, posicionou-se ao lado. A onça observou o fazendeiro com calma, mas quando ele abriu a porta do galpão para deixar o ar entrar, ela ergueu o corpo e tentou colocar-se de pé. As patas tremeram, mas o esforço era evidente. O fazendeiro percebeu que ela queria movimento. Precisava exercitar-se, ainda que de maneira controlada. Foi então que decidiu elaborar um plano. Ele abriria o curral antigo, que ficava atrás do galpão, onde havia sombra e terreno firme. Era cercado e seguro. Ali, a onça poderia começar a recuperar a resistência sem que houvesse risco de fuga ou de contato com outras pessoas. O Caramelo conhecia bem o local e poderia ajudar a monitorar tudo. Antes de colocar o plano em ação, o fazendeiro caminhou até o curral. O lugar estava tomado por capim alto, algumas tábuas soltas na cerca e o cheiro forte de terra úmida. Ele passou a manhã inteira limpando o espaço. Retirou galhos caídos,
Reforçou a cerca com arame, arrastou pedaços de madeira velha para fora e nivelou partes do terreno. O Caramelo acompanhava, indo e voltando, farejando o ar e observando qualquer movimento suspeito. A cada estalo de galho vindo da mata, o cachorro corria até a borda do curral, como se estivesse preparado para enfrentar qualquer ameaça. O fazendeiro sabia que o Caramelo estava mais atento do que nunca, como se entendesse que aquele esforço era uma preparação para algo importante. Ao meio-dia, exausto, o fazendeiro parou para beber água e enxugar o suor. O Caramelo deitou-se na sombra, com a língua para fora. A onça, ainda no galpão, aguardava. Quando terminou de preparar o curral, o fazendeiro voltou ao galpão. Abriu a porta e chamou a onça com movimentos lentos. Ela se ergueu, hesitante. As pernas trêmulas eram prova de que ainda não estava pronta para longas caminhadas, mas havia força suficiente para alguns passos. O Caramelo aproximou-se dela, caminhando ao seu lado como uma espécie de guia, olhando para o fazendeiro de tempos em tempos, como se pedisse instruções silenciosas. A caminhada até o curral foi lenta, mas significativa. Cada passo da onça mostrava avanço. O fazendeiro sentia um orgulho estranho, quase paternal, como se estivesse cuidando de algo que a natureza havia confiado a ele. Quando chegaram, a onça parou na entrada, cheirou o ar e entrou devagar. O espaço, amplo e tranquilo, parecia agradá-la. Ela caminhou até o centro, deitou-se e respirou profundamente. O fazendeiro observou com atenção. Era o primeiro passo concreto para devolvê-la à mata. Mas o alívio durou pouco. Quando já estava retornando ao galpão para guardar algumas ferramentas, ouviu passos rápidos vindo do caminho principal. O Caramelo levantou-se imediatamente, posicionando-se entre o barulho e o fazendeiro. O coração dele disparou. Será que o técnico havia voltado tão cedo? Um segundo depois, a voz de uma criança ecoou pelo terreiro. Era uma menina da comunidade, conhecida por recolher folhas e flores para artesanato. Ela gostava de caminhar pelos arredores e às vezes passava para entregar pequenas lembranças ao fazendeiro, como buquês de flores secas ou desenhos feitos com pó de carvão. O fazendeiro sorriu aliviado, mas ainda assim permaneceu cauteloso. A menina se aproximou correndo, dizendo que vira pegadas grandes perto do riacho e que estava com medo. O fazendeiro, mantendo a calma, explicou que muitos animais estavam alterando suas trilhas por conta da mudança no ambiente. Recomendou que ela evitasse ir sozinha até a mata por alguns dias. A menina concordou, mas seus olhos curiosos observaram o curral atrás do galpão. Ela perguntou o que havia ali. O fazendeiro respondeu rapidamente que estava reformando o espaço para colocar galinhas e talvez algumas cabras. A menina aceitou a explicação, mas ainda lançou olhares desconfiados. O fazendeiro sabia que o maior risco não vinha de adultos, mas das crianças. Elas viam tudo, ouviam tudo e tinham o hábito de repetir cada detalhe para qualquer pessoa. A menina foi embora, e o fazendeiro suspirou com alívio. O Caramelo permaneceu atento por longos minutos, mesmo depois que a menina desapareceu. Era como se ele entendesse o perigo que rondava. Durante a tarde, o fazendeiro ficou no curral, observando a onça. Ela já conseguia se levantar com mais facilidade, embora ainda tivesse certa dificuldade nos movimentos mais bruscos. O Caramelo caminhava ao redor dela, mantendo uma distância segura, mas sempre por perto. O relacionamento entre os dois animais era algo que o fazendeiro jamais imaginou ver. Era como se a onça tivesse aceitado o cachorro como parte de seu círculo, e o cachorro compreendesse a grandeza daquele vínculo. O fazendeiro passou parte do dia analisando o que precisava fazer. Duas decisões emergiram com clareza. Primeira, precisava evitar que qualquer visitante se aproximasse do curral ou do galpão. Isso significava reorganizar a fazenda para que ninguém tivesse motivos de circular por ali. Segunda, precisava preparar a onça para, dentro de alguns dias, retornar à mata. Isso exigia cuidado, tempo e força de vontade. Ao entardecer, uma brisa mais fria percorreu o terreiro. O céu estava nublado e o cheiro de chuva parecia se aproximar. O fazendeiro aproveitou para reforçar ainda mais a cerca e esconder qualquer sinal que pudesse levantar suspeitas. No galpão, guardou tudo que pudesse indicar que estava tratando um animal selvagem. Durante a noite, a chuva chegou, fina e constante. O barulho das gotas no telhado do galpão acalmava o fazendeiro, mas também deixava a mata mais viva. A onça, já recolhida no curral coberto, observava o tempo com olhos atentos. O Caramelo deitava-se perto da porta,
como se quisesse garantir que nada entraria ali sem que ele percebesse. O fazendeiro sentou-se próximo ao curral, tomando um café quente enquanto a chuva caía. E foi ali, naquele silêncio quebrado apenas pelo som das gotas, que ele tomou consciência plena da responsabilidade que carregava. Cuidar de um animal selvagem já era algo enorme. Fazer isso sob o risco de ser descoberto pela comunidade ou pelos técnicos era ainda maior. Mas esconder a onça por medo não era uma opção. Ela merecia voltar à mata com segurança. Naquela madrugada, o fazendeiro dormiu no banco do curral. O caramelo deitou aos seus pés. A onça, em sua quietude selvagem, observou os dois por longos minutos antes de fechar os olhos. O amanhecer trouxe não apenas um novo dia, mas também uma certeza: os próximos passos seriam ainda mais difíceis. E, ao longe, na estrada, ruídos de passos e vozes começavam a ecoar. Pessoas se aproximavam da fazenda novamente. O sol ainda mal despontava quando o fazendeiro ouviu o som grave de vozes na estrada. Eram ao menos 3 pessoas caminhando juntas, e o ritmo dos passos indicava que não estavam ali por acaso. O caramelo, que dormia perto da porta do curral, levantou-se num pulo, com o pelo eriçado. A onça, dentro do cercado, ergueu a cabeça e observou com atenção, seus olhos amarelos refletindo a pouca luz da manhã. O fazendeiro correu até a cerca da frente da casa, tentando enxergar além da neblina que ainda cobria os piquetes. Aos poucos, as figuras se tornaram visíveis. Não eram vizinhos. Eram membros da equipe ambiental, incluindo o mesmo técnico que o visitará dias atrás. Agora ele estava acompanhado de 2 mulheres, ambas com pranchetas, mochilas e equipamentos pendurados. O coração do fazendeiro bateu mais forte. Aquela visita antecipada era perigosa. Não havia tempo para tirar a onça do curral, nem para levá-la de volta ao galpão. Tudo estava exposto demais. Ele precisaria agir com calma e precisão. O caramelo começou a rosnar baixo, não por agressividade, mas por alerta. O fazendeiro acariciou a cabeça do cachorro, pedindo silêncio com um gesto firme. O caramelo entendeu, mas permaneceu atento, olhos fixos nos visitantes. Os 3 técnicos chegaram à porteira e chamaram pelo fazendeiro. O líder, o jovem técnico da primeira visita, explicou que haviam decidido adiantar a inspeção na região porque receberam relatos de uma alteração drástica nas trilhas dos animais e no volume do riacho. Disseram que fariam apenas uma análise visual rápida naquele dia e que voltariam com mais equipamento se encontrassem sinais relevantes. O fazendeiro respirou fundo, tentando manter a naturalidade. Abriu a porteira e os convidou a entrar. O caramelo ficou ao lado dele, em posição firme, mas sem demonstrar hostilidade. Uma das técnicas começou a fazer perguntas. Queria saber se o fazendeiro notara mudanças recentes nas pastagens, nos animais domésticos e nos sons da mata. O fazendeiro respondeu com sinceridade controlada, relatando apenas o que era impossível esconder. Disse que o riacho estava mais raso, que ouvirá barulhos diferentes durante as noites e que percebera mudanças na rota dos bichos. Isso era verdade, mas mantinha o mais importante oculto. A outra técnica pediu para caminhar até o antigo curral. O fazendeiro sentiu o sangue gelar. O caramelo deu um passo à frente, como se tivesse sentido o mesmo perigo. Ele precisava inventar alguma desculpa plausível, algo que parecesse real e não chamasse mais atenção ainda. Disse que estava reformando o espaço para colocar algumas cabras e que havia ferramentas espalhadas, pregos soltos e tábuas empilhadas. Por isso, não era seguro entrar naquele momento. A técnica olhou para o fazendeiro, depois para o curral ao longe, e fez algumas anotações. Não insistiu, mas disse que, em uma visita futura, precisaria verificar todos os recantos da propriedade. O fazendeiro assentiu, tentando parecer natural, mesmo com o coração em desespero. Enquanto isso, o caramelo caminhou alguns metros, farejando o solo. Ele tentava desviar a atenção dos técnicos, movendo-se de maneira instintiva, quase estratégica. O técnico da primeira visita observou o cachorro com mais interesse do que antes. Comentou que o caramelo tinha um faro admirável, e que talvez pudesse indicar áreas onde os animais selvagens estavam circulando. Pediu permissão ao fazendeiro para seguir o cachorro por alguns minutos. Essa era a pior notícia possível. Se deixasse, o caramelo poderia, sem querer, se aproximar do curral e denunciar a presença da onça. Se negasse, seria ainda mais suspeito. O fazendeiro respirou fundo e chamou o cachorro com um assobio curto. O caramelo, obediente, voltou rapidamente para seu lado.
Ele disse ao técnico que o cachorro estava assustado com os ruídos recentes e que não estava se comportando como de costume. Era melhor não atrapalhá-lo naquele dia. O técnico hesitou, observou o Caramelo novamente e anotou algo em sua prancheta. O fazendeiro engoliu seco. Quanto mais anotavam, maior o risco. Eles caminharam até o riacho e analisaram a água, os rastros e a vegetação. O fazendeiro os acompanhou de perto, sempre atento a qualquer movimento que pudesse colocar em risco o segredo do curral. A cada galho que estalava na mata, seu coração acelerava. O Caramelo, sempre à frente, parecia conduzir a equipe para longe do curral, instintivamente protegendo o que não podia ser revelado. Quando os técnicos terminaram a inspeção, disseram que voltariam em breve, talvez até mesmo naquela semana. O fazendeiro sentiu o estômago revirar. Não teria muito tempo. Precisaria preparar a onça para deixar o curral e avançar mais para dentro da mata em poucos dias. Os técnicos agradeceram e seguiram pela estrada. O fazendeiro observou até o último deles desaparecer entre a poeira e a neblina. O Caramelo permaneceu imóvel, fixo na estrada, atento até que o silêncio fosse absoluto. Quando ficaram sozinhos novamente, o fazendeiro correu até o curral. A onça estava de pé, alerta, como se tivesse entendido que algo perigoso acontecia. Seus olhos pareciam ainda mais selvagens naquele momento, não por agressividade, mas por pura percepção. O fazendeiro entrou devagar, sentou-se no chão e respirou fundo. Precisava pensar rápido. Se a equipe voltasse com mais pessoas, não haveria esconderijo seguro. O curral poderia ser inspecionado. O galpão também. Ele não poderia se dar ao luxo de esperar mais. A onça teria que começar seu retorno à mata antes do previsto. Mas isso trazia inúmeros riscos. A onça ainda não estava totalmente recuperada. Podia não conseguir caçar ou se defender. E, além disso, a mudança na mata indicava que outros animais também estavam deslocados. Isso poderia colocar a onça em perigo maior. O Caramelo entrou no curral e sentou-se ao lado do fazendeiro. Ele parecia entender tudo, com aquela sabedoria silenciosa que apenas os animais possuem. O fazendeiro acariciou sua cabeça, como fazia sempre que precisava de força. A decisão estava tomada. Os próximos dias seriam dedicados a treinos curtos no interior da mata, para que a onça recuperasse o instinto e a força. Ele usaria trilhas pouco conhecidas, caminhos antigos que só ele e o Caramelo conheciam. Trilhas que não estavam nos mapas dos técnicos. Mas antes de isso acontecer, ele precisava garantir que a comunidade não desconfiaria de sua movimentação. Naquele mesmo dia, o fazendeiro foi até a comunidade com o Caramelo. Precisava mostrar naturalidade. Caminhou pela praça, conversou com vizinhos, ouviu relatos de mudanças na fauna e participou de uma breve conversa sobre a festa da colheita. Nada em seu comportamento podia levantar suspeitas. Enquanto isso, o Caramelo farejava tudo, atento a cada canto. Ele sabia diferenciar sons de pessoas e sons de animais, e esse instinto ajudava o fazendeiro a entender quando alguém se aproximava demais da fazenda. Quando voltaram para casa, a onça estava deitada, aparentemente calma, mas alerta. O fazendeiro decidiu iniciar o plano naquela mesma noite. Esperou o sol se pôr e a lua surgir entre as nuvens carregadas. Pegou uma lanterna pequena, um saco com frutas e um tecido velho, caso precisasse improvisar algum curativo. Chamou o Caramelo, que se colocou imediatamente ao seu lado, com a cauda firme e as orelhas erguidas. Abriu o portão do curral com cuidado. A onça levantou-se. Os músculos, embora ainda fragilizados, respondiam melhor do que nos dias anteriores. O fazendeiro caminhou à frente, o Caramelo ao seu lado, e a onça o seguiu, lenta e silenciosa. Entraram na mata por um caminho estreito, quase invisível. O ar estava úmido, cheio do cheiro de terra e folhas. O fazendeiro guiava o grupo com passos calculados, atento a cada ruído, a cada sombra. Durante os primeiros minutos, a onça caminhou com dificuldade. O Caramelo, percebendo isso, diminuía o ritmo sempre que ela ficava para trás. Era como se o cachorro estivesse ditando o compasso, conectando os três em um único movimento. O fazendeiro parou em um pequeno clareira, cercada por árvores altas e vegetação densa. Era o local perfeito para o primeiro treino. A onça caminhou pelo espaço, cheirou o ar e farejou o solo. Ela começou a lembrar quem era naquele ambiente. Começou a se reconhecer. O Caramelo observava tudo, atento, sem medo. Em certo momento,
A onça encarou o cachorro. Foi um olhar longo, profundo, que parecia estabelecer ali um pacto silencioso. Não havia ameaça. Havia reconhecimento. O fazendeiro sentiu o coração aquecer. Estava funcionando. Estavam no caminho certo. A noite avançou. O fazendeiro anotou mentalmente cada detalhe da reação da onça. Ao retornarem para a fazenda, o animal estava cansado, mas mais forte. Quando chegaram ao curral, a onça deitou-se quase imediatamente. O caramelo deitou-se à entrada, como uma sentinela fiel. Naquela madrugada, o fazendeiro sentiu pela primeira vez que poderia dar certo. O plano estava funcionando. Havia risco, claro, mas também havia esperança. Ao amanhecer, porém, o fazendeiro escutou novamente vozes na estrada. Pareciam mais próximas, mais numerosas, mais determinadas. O tempo estava acabando, e o segredo estava prestes a ser colocado à prova de maneira definitiva. O amanhecer daquele dia não trouxe alívio. O fazendeiro ainda estava sentindo o peso da noite anterior quando ouviu, com clareza, as vozes na estrada. Não eram poucas. Era um grupo grande. O caramelo levantou a cabeça de imediato, farejando o ar com insistência, até deixar escapar um rosnado abafado. A onça, que dormia dentro do curral coberto, ergueu o corpo de súbito, as orelhas apontadas para a direção do barulho. O fazendeiro, ao perceber o silêncio da mata contrastando com a movimentação humana, entendeu que o tempo que restava havia diminuído drasticamente. Ele saiu para a varanda com passos firmes, embora o coração estivesse acelerado o suficiente para fazê-lo perder o fôlego. De longe, através de uma névoa fina que ainda pairava sobre o campo, pôde distinguir as silhuetas de 6 pessoas. 4 usavam uniformes da equipe ambiental, e as outras 2 pareciam membros da comunidade chamados para acompanhar a vistoria. Essa mistura deixava tudo ainda mais perigoso. Pessoas curiosas sempre notam o que não deveriam. O caramelo aproximou-se da porta da varanda e ficou ao lado do fazendeiro. Estava atento, e sua postura demonstrava que algo mais profundo o inquietava. O cachorro conhecia bem cada pessoa da região. Sabia quando alguém vinha em paz e quando vinha com desconfiança. E naquele momento, ele rosnava baixo, como se sentisse o segredo prestes a se desfazer. O fazendeiro respirou fundo e desceu os 3 degraus da escada da varanda. Precisava manter a naturalidade. Precisava agir como se nada estivesse errado. O grupo chegou à porteira. O técnico da primeira visita estava lá, mas agora sua expressão era mais séria. Ele cumprimentou o fazendeiro com cordialidade, mas explicou rapidamente que haviam recebido relatos preocupantes de outros moradores. As mudanças na mata estavam se tornando mais evidentes, e alguns animais tinham sido vistos muito próximos das casas. Por isso, a equipe decidiu intensificar o mapeamento e fazer uma varredura mais completa na região. O fazendeiro assentiu, mantendo a compostura. Disse que entendia a necessidade. Por dentro, porém, sentiu um frio percorrer toda a espinha. Uma varredura completa significava caminhar por toda a fazenda, checar todos os galpões, verificar cada trilha. Nenhum canto estava salvo. O caramelo ficou ao lado do técnico, mas não demonstrou empolgação. Farejava o ar, desconfiado. Uma das técnicas comentou como o cachorro era esperto e sugeriu novamente usá-lo para indicar trilhas de animais. O fazendeiro respondeu com calma, dizendo que o caramelo estava inquieto por causa das mudanças no ambiente, e que seria melhor deixá-lo em casa para não atrapalhar o trabalho da equipe. Era a desculpa mais segura que conseguia naquele momento. A técnica insistiu por alguns segundos, elogiando o faro do cachorro, mas o fazendeiro manteve sua posição. Aos poucos, ela desistiu da ideia. A equipe pediu para caminhar com ele até a área mais densa da mata. Queriam observar o riacho novamente e verificar uma trilha que, segundo moradores, estava cheia de pegadas recentes. O fazendeiro aceitou, mas explicou que passaria pela lateral da propriedade, longe do curral. Ele conduziu o grupo por um caminho seguro, que ele mesmo usava quando precisava fugir de olhares indesejados. Enquanto caminhavam, o fazendeiro sentiu o suor escorrer pelas costas. Não era cansaço. Era medo. Medo de que, a qualquer momento, alguém pedisse para olhar outro galpão. Medo de que o caramelo, sem querer, revelasse a direção do curral. Medo de que a onça fizesse qualquer movimento que chamasse atenção. Ao chegarem ao riacho, os técnicos começaram a medir a profundidade da água, coletar amostras e examinar a terra.
As pegadas encontradas ali eram numerosas e sobrepostas. Havia marcas de veados, de catetos e até de animais menores que buscavam rotas alternativas. O fazendeiro observou em silêncio, sem revelar que conhecia aquelas trilhas como a palma da própria mão. Ele sabia exatamente o que tinha causado aquela mudança. A mata estava sendo perturbada por atividades humanas nos limites da região. Isso espantava os animais e os empurrava para zonas mais próximas das propriedades. Uma das técnicas comentou que aquilo poderia indicar o início de um desequilíbrio ecológico mais sério. Outra explicou que, se a situação continuasse daquela forma, alguns animais poderiam se deslocar para além do território habitual, causando tensões com moradores. O fazendeiro se manteve atento, ouvindo tudo sem reagir. Era estranho perceber que dizia a si mesmo justamente aquilo que sabia desde o dia em que encontrara a onça no poço. O caramelo, que havia sido deixado na sede da fazenda, provavelmente estava sentado perto do curral, vigiando a onça de perto. O fazendeiro confiava no instinto do cachorro, mas ainda assim sentia a barriga revirar a cada minuto que passava longe. Depois de algum tempo, os técnicos pediram para caminhar mais para dentro da mata. O fazendeiro conduziu, sempre desviando do caminho que levava ao curral. Mas havia um problema crescente. A equipe estava observando tudo. Cada marca, cada folha quebrada, cada alteração no terreno. Qualquer desvio forçado podia gerar suspeita. De repente, o técnico da primeira visita parou e se abaixou para examinar um galho partido. Ele franziu a testa e chamou a atenção das colegas. O fazendeiro sentiu a respiração travar. O técnico disse que aquele galho havia sido quebrado recentemente por um animal grande. A textura do rompimento indicava força e peso. A equipe começou a discutir sobre qual animal poderia ter passado por ali. A possibilidade de ser um animal selvagem debilitado foi levantada. O técnico comentou que haviam encontrado sinais semelhantes em outra propriedade. Disse que talvez fosse um animal se deslocando com dificuldade, procurando abrigo longe do centro da mata, o que seria incomum. O fazendeiro engoliu seco. Eles não estavam tão longe do curral. Se seguissem mais alguns metros naquela direção, poderiam ver a cerca ao longe. Precisava intervir. Ele caminhou até o técnico e disse, com naturalidade estudada, que aquela área costumava ser usada por bois que às vezes escapavam da cerca. Explicou que havia reforçado as tábuas recentemente, mas que talvez algum animal tivesse passado ali antes da reforma. A desculpa fazia sentido, considerando que ali perto havia sinais de pisoteio mais antigo. Os técnicos aceitaram a explicação, embora não completamente. Fizeram anotações e seguiram adiante. Depois de mais de 1 hora de caminhada, a equipe decidiu retornar à sede da fazenda. Precisavam compilar os dados e planejar uma nova inspeção dali a 2 dias. Essa notícia quase tirou o fôlego do fazendeiro. 2 dias. Era tudo que tinha para devolver a onça à mata. Ou pelo menos para levá-la para uma área distante o suficiente para que não fosse descoberta. Quando o grupo se despediu e deixou a propriedade, o fazendeiro esperou até que o último deles desaparecesse na estrada. O silêncio que se instalou logo depois foi tão profundo que quase parecia ter peso. O caramelo surgiu correndo da lateral da casa, com a respiração acelerada, como se tivesse passado todo aquele tempo em estado de alerta máximo. O fazendeiro ajoelhou-se e abraçou o cachorro, algo que raramente fazia de forma tão intensa. O caramelo lambeu o rosto dele, tentando aliviar o peso daquele momento. Eles foram juntos até o curral. A onça estava inquieta. Andava de um lado para o outro, como se sentisse que algo se aproximava. O fazendeiro entendeu. Ela sabia. A natureza sabia. Era hora de começar o plano final. Ele abriu o portão do curral, mas dessa vez não para um treino curto. Era para um treinamento real. A onça precisaria aprender, em poucas horas, a reconhecer trilhas profundas na mata, caminhos seguros e pontos de água escondidos. O fazendeiro escolheu um caminho que só ele e o caramelo conheciam. Um caminho que cruzava um trecho de mata intacta, preservada, longe das rotas da comunidade e longe das áreas monitoradas. O caramelo ia à frente, farejando e indicando cada obstáculo. A onça o seguia com atenção crescente. Já não mancava tanto. Já não demonstrava dor. Sua postura estava mais imponente, mais firme. Parecia lembrar-se de quem era naquele ambiente. A cada som de pássaro, a cada movimento no mato, ela reagia instintivamente. O treinamento estava funcionando.
A mata estava chamando e ela estava respondendo. O fazendeiro passou horas ali, guiando, observando, corrigindo quando necessário. Ele sabia que cada minuto contava. Sabia que a equipe ambiental voltaria com mais equipamento. E sabia que não conseguiria esconder a onça por mais uma única visita. Quando voltaram à fazenda já era quase noite. A onça estava cansada, mas seus olhos brilhavam de forma diferente. O caramelo, embora exausto, ainda mantinha a postura protetora. O fazendeiro fechou o curral e ficou ali, sentado no chão, sentindo o peso de tudo que estava prestes a acontecer. Ele sabia que a partir daquele momento cada segundo seria crucial. A chuva começou a cair novamente, fina e constante, como se a própria mata estivesse participando daquele momento silencioso. E enquanto o fazendeiro olhava para a onça e o caramelo, compreendeu que o desfecho estava próximo. A escolha teria que ser feita. E seria feita logo. O dia começou com uma névoa tão densa que parecia envolver toda a fazenda em um manto de mistério. O fazendeiro acordou antes do sol nascer, sentindo o coração acelerado. Cada segundo que passava significava que a equipe ambiental poderia aparecer a qualquer momento para mais uma vistoria, e ele precisava agir com rapidez. O caramelo estava ao seu lado, deitado sobre o chão frio da cozinha, os olhos semicerrados, mas atentos. Desde a noite anterior, o cachorro parecia ter absorvido a responsabilidade de protetor, como se entendesse que aquele seria o momento decisivo. Ele chamou a onça para fora do curral. Ela se aproximou cautelosa, o corpo ainda se recuperando das semanas de confinamento, mas com um brilho nos olhos que indicava confiança. O fazendeiro sabia que precisaria conduzir a grande operação sem falhas. Havia planejado cada detalhe, cada passo, cada desvio. A mata em volta da propriedade oferecia esconderijos, trilhas pouco usadas e pontos de água secretos que ninguém da comunidade conhecia. Tudo estava a favor, mas ainda assim, o risco era alto. O fazendeiro começou a caminhar em direção à mata, e o caramelo liderava, farejando o caminho e verificando cada possível perigo. A onça seguia logo atrás, atenta, os músculos ainda tensos mas em constante adaptação à liberdade. O cheiro da chuva misturava-se ao da terra úmida e das folhas caídas, criando uma mistura forte que estimulava os instintos de todos os animais presentes. A cada passo, a mata parecia ganhar vida, como se reconhecesse e aprovasse o plano que estava sendo colocado em ação. Eles seguiram por um trilho que levava a uma clareira escondida. Lá, o fazendeiro havia preparado um sistema de orientação, troncos caídos que indicavam o caminho, pedras empilhadas em pontos estratégicos e pequenas marcas de terra que serviam como sinais. Tudo foi planejado para que, mesmo sem acompanhamento, a onça pudesse encontrar a rota segura de volta para áreas mais profundas da mata. A primeira grande reviravolta da operação foi perceber que um tronco crucial havia sido deslocado pela última chuva. O fazendeiro precisou improvisar rapidamente, colocando pedras maiores para marcar a passagem de forma visível, mas ainda natural. O caramelo ajudou, latindo baixo sempre que alguma marca precisava ser ajustada. Enquanto avançavam, ouviram o som de vozes ao longe. A equipe ambiental estava chegando mais cedo do que previsto. O fazendeiro precisou pensar rápido. Parou e agachou-se atrás de uma moita espessa. O caramelo, fiel, aproximou-se e ficou imóvel, os olhos fixos nos visitantes. A onça, sentindo o alerta do cachorro, também se abaixou, quase invisível na vegetação. Era o momento mais crítico até então. Se fossem descobertos, todo o plano poderia falhar. As vozes passaram sem notar a presença do trio. O fazendeiro soltou o ar que não sabia que estava prendendo, sentindo um misto de alívio e tensão. A mata estava silenciosa novamente, mas o risco permanecia. Eles precisavam acelerar. Cada passo se tornava mais estratégico. Cada árvore, cada arbusto, cada sombra era estudada com cuidado. O plano final não permitia erros. O caramelo guiava a onça pelo caminho correto. Os instintos do cachorro estavam afinados com a natureza, e ele conseguia perceber a presença de outros animais ou humanos antes mesmo de serem vistos. Ele farejava o ar, observava as pegadas na lama e ajustava o caminho de acordo com a necessidade. A onça, por sua vez, parecia compreender que estava sendo guiada, e isso fortalecia o vínculo que havia se criado entre os três. Uma confiança silenciosa se estabeleceu, baseada na cooperação, no instinto e no respeito mútuo. Chegaram a um ponto crítico, uma pequena ribanceira que levava a um rio escondido. A água corria com força moderada, e a passagem era estreita,
cheia de pedras escorregadias. O fazendeiro sentiu um frio na barriga, mas sabia que não havia como evitar. Precisaria atravessar com cuidado, e a onça também. O Caramelo foi o primeiro a testar o caminho, saltando de pedra em pedra, certificando-se de que o terreno era seguro. A onça, hesitante, começou a atravessar logo depois, seguindo o cachorro de perto. O fazendeiro fez o mesmo, mantendo a calma e incentivando a felina com gestos suaves. Foi uma travessia delicada, mas bem-sucedida. Ao chegarem do outro lado, uma sensação de vitória começou a se instalar. Mas ainda havia mais obstáculos. Precisavam percorrer uma trilha longa e pouco usada, cheia de buracos, galhos quebrados e sinais de erosão. Era hora de aplicar os ensinamentos das semanas anteriores. O fazendeiro e o Caramelo conduziram a onça com paciência, sempre atentos às pequenas alterações do ambiente. A cada passo, a confiança da onça aumentava. Ela já não hesitava tanto diante de troncos caídos ou galhos que bloqueavam o caminho. Durante a caminhada, encontraram vestígios de outro animal. Um grupo de macacos tinha passado recentemente, deixando sons e marcas que poderiam distrair a onça. O fazendeiro e o Caramelo usaram isso a seu favor, desviando a atenção da felina para pontos seguros, evitando que ela seguisse por caminhos perigosos. Foi uma manobra que exigiu precisão e coordenação, mas funcionou. Ao final da manhã, chegaram a uma clareira onde o fazendeiro havia planejado liberação final. Era um ponto profundo da mata, longe de qualquer estrada ou trilha humana. A onça parecia reconhecer o local, parando por alguns segundos, cheirando o ar e observando ao redor. O Caramelo permaneceu ao lado dela, como se estivesse dando o último incentivo. O fazendeiro abriu espaço para que a felina avançasse. Ela hesitou, olhando para ele e depois para o cachorro. Um momento de silêncio profundo se instalou. Então, com um salto elegante, ela entrou na trilha mais densa, desaparecendo entre árvores e arbustos. A sensação de dever cumprido trouxe lágrimas aos olhos do fazendeiro. O Caramelo correu atrás, farejando e latindo baixinho, mas sem perder o controle. Ele sabia que a missão havia sido concluída. O fazendeiro sentou-se na clareira por alguns minutos, absorvendo o impacto do que havia acontecido. Cada obstáculo, cada sacrifício, cada esforço valerá a pena. A sensação de liberdade para a onça era também uma vitória emocional para ele e para o Caramelo. O vínculo entre os três havia se tornado uma história de paciência, coragem e empatia. Quando retornaram à fazenda, o ambiente parecia diferente. O sol alto iluminava a paisagem, e o canto dos pássaros reforçava que a natureza havia aceitado a reintegração da onça em seu habitat. O fazendeiro respirou fundo, olhando para o Caramelo com gratidão. O cachorro abanou o rabo, como se compartilhasse silenciosamente a alegria de todo o processo. A equipe ambiental apareceu naquele mesmo dia, mas não encontraram sinais de animais fora do comum. O fazendeiro explicou a situação de forma plausível, mencionando que alguns rastros poderiam ser antigos, e os técnicos aceitaram a explicação. O Caramelo ficou por perto, observando com atenção, mas sem alertar para qualquer detalhe que pudesse comprometer a verdade. Ao final da tarde, o fazendeiro e o Caramelo sentaram-se juntos na varanda. Um silêncio confortável tomou conta do espaço. O vento trazia cheiro de terra úmida e folhas frescas, e a fazenda parecia mais viva do que nunca. Cada obstáculo enfrentado e superado criou uma memória que os uniu ainda mais, consolidando a parceria entre homem e cachorro, e garantindo que a história da onça seria lembrada como um triunfo de paciência, coragem e amor à natureza. O Caramelo deitou a cabeça no colo do fazendeiro, que acariciava suavemente o pelo do cachorro. Ambos estavam exaustos, mas felizes. A sensação de missão cumprida envolvia todo o corpo e a mente. Eles haviam protegido a vida selvagem, fortalecido sua conexão com o ambiente e aprendido que a perseverança e a sensibilidade eram armas poderosas em qualquer situação. O sol começou a se pôr, tingindo o céu com tons alaranjados e rosados. A fazenda parecia respirando lentamente, e a mata ao fundo sussurrava segredos antigos, agora guardados de forma segura. O fazendeiro sabia que a onça estava livre, o Caramelo estava satisfeito, e ele, finalmente, podia relaxar. Tudo havia mudado. E para melhor. O dia amanheceu com uma luz dourada que atravessava as copas das árvores da fazenda, trazendo consigo a promessa de um novo começo. O fazendeiro e o Caramelo estavam já despertos, sentados na varanda da casa, observando a paisagem que parecia mais viva do que nunca. Cada detalhe da natureza parecia respirar alívio.
O canto dos pássaros era mais melodioso, o aroma da terra úmida após a chuva era mais intenso, e o vento trazia consigo um frescor que renovava o espírito de quem passava pela propriedade. O caramelo abanava o rabo, como se sentisse que algo importante estava prestes a acontecer. Nas semanas que se seguiram à libertação da onça, a rotina da fazenda havia mudado. O fazendeiro continuava suas tarefas diárias, mas de uma maneira mais atenta e reflexiva. Cada passo, cada decisão, parecia ser influenciado pelo vínculo profundo que ele havia criado com o caramelo e pelo aprendizado que a experiência com a onça proporcionou. O cachorro, por sua vez, se tornará mais observador, paciente e protetor, sempre monitorando a propriedade e guiando o fazendeiro quando algum detalhe passava despercebido. Naquela manhã, algo diferente pairava no ar. Um silêncio respeitoso e curioso envolvia a mata próxima. O caramelo começou a farejar com intensidade, avançando alguns metros à frente do fazendeiro, os olhos brilhando de expectativa. O fazendeiro seguiu o cachorro, sentindo uma pontada de ansiedade misturada com esperança. Eles chegaram a uma clareira que ainda guardava vestígios da trilha que haviam usado para guiar a onça semanas atrás. E então, surgindo entre as árvores, veio a surpresa que nenhum dos dois esperava. A onça apareceu novamente. Ela se aproximou com cautela, observando o fazendeiro e o caramelo com olhos atentos, mas serenos. O coração do homem acelerou. Ele mal podia acreditar que a felina havia voltado para o momento de reencontro voluntário. O caramelo latiu baixo, aproximando-se lentamente, farejando a onça com cuidado. A felina cheirou o ar, reconheceu o cheiro do cachorro e, de forma quase emocionante, esfregou a cabeça levemente contra o caramelo. Um momento de ternura se instalou, silencioso, mas carregado de significado. Nos dias seguintes, a presença da onça se tornou mais frequente, mas sempre dentro de limites seguros, respeitando sua liberdade. Ela passeava por áreas próximas da fazenda, observada de longe pelo fazendeiro e pelo caramelo, que mantinham um equilíbrio delicado entre proximidade e respeito. A relação que se criou era de confiança mútua. A onça sabia que estava segura, o caramelo entendia sua necessidade de liberdade, e o fazendeiro se sentia parte de algo maior do que ele mesmo. A primeira grande celebração ocorreu quando o fazendeiro convidou vizinhos e amigos da comunidade para conhecerem a história da onça e do cachorro. Ele explicou como a paciência, a observação atenta e a sensibilidade haviam sido fundamentais para que tudo desse certo. Cada detalhe da operação, cada cuidado com a onça, cada passo de caramelo foi compartilhado, e a audiência ficou maravilhada com a dedicação demonstrada. Era um exemplo de convivência harmoniosa entre seres humanos, animais domésticos e a fauna selvagem. Caramelo, como protagonista silencioso, recebeu todos com alegria. Latia, pulava e demonstrava afeto, mas também mantinha um olhar atento à presença da onça nas proximidades. O fazendeiro reforçou a importância de respeitar o espaço da felina, lembrando que sua liberdade era prioridade. O vínculo entre os três era evidente, e todos puderam sentir a emoção do reencontro e da convivência pacífica. Uma das pequenas reviravoltas ocorreu quando a onça, curiosa, se aproximou de um pequeno lago dentro da fazenda, algo que ela não havia feito anteriormente. O fazendeiro percebeu que esse comportamento indicava confiança, mas também exigia atenção redobrada. Ele e o caramelo passaram a monitorar discretamente, garantindo que a felina não se arriscasse, mas permitindo que ela explorasse e interagisse com o ambiente à sua maneira. Essa liberdade supervisionada foi fundamental para consolidar a harmonia entre todos. Durante as semanas seguintes, uma série de acontecimentos marcou a vida do trio. O caramelo descobriu pequenas trilhas de animais silvestres que passavam pela fazenda, orientando o fazendeiro sobre áreas que precisavam de cuidados ou proteção. O fazendeiro, por sua vez, aproveitou para plantar novas árvores e arbustos nativos, criando corredores de segurança para animais e enriquecendo a biodiversidade local. A onça, por sua vez, começou a explorar o ambiente com mais confiança, até mesmo aproximando-se de áreas abertas, observada de longe pelos dois companheiros. O vínculo emocional entre o fazendeiro e o caramelo se aprofundou ainda mais. O cachorro demonstrava não apenas lealdade, mas também compreensão intuitiva das necessidades da onça e do ambiente. Ele era paciente, protetor e intuitivo, características que se tornaram ainda mais fortes após a experiência intensa das últimas semanas. O fazendeiro percebeu que o cachorro não era apenas um animal de companhia, ele era um verdadeiro parceiro, capaz de entender e participar de decisões complexas. Outra reviravolta significativa ocorreu quando a comunidade local começou a notar mudanças no comportamento da fauna ao redor da fazenda.
pássaros que antes eram tímidos passaram a se mostrar com frequência, macacos circulavam mais livremente e até pequenos mamíferos surgiam em áreas abertas. A presença da onça parecia equilibrar o ecossistema de forma sutil, e o fazendeiro compreendeu que o esforço conjunto de cuidado e respeito havia produzido efeitos reais e tangíveis na natureza. O grande obstáculo final aconteceu quando uma tempestade inesperada atingiu a região. Ventos fortes e chuva intensa colocaram à prova a resistência da onça e do caramelo. O fazendeiro correu para garantir que todos estivessem seguros, mas também permitiu que a felina mantivesse algum contato com a liberdade da mata. Caramelo permaneceu ao lado do fazendeiro, molhado e sujo, mas firme, guiando cada passo e mantendo a calma da felina. A tempestade passou, deixando uma sensação de renovação e um ambiente ainda mais fértil e protegido. No final do período de 6 meses desde o início da jornada, tudo estava consolidado. A onça vivia livre, retornando esporadicamente para a clareira que marcava seu ponto de reencontro com os companheiros humanos e o cachorro. O caramelo era celebrado como herói da fazenda, mas também como símbolo de lealdade, coragem e inteligência. O fazendeiro, por sua vez, sentia-se transformado. Havia aprendido a importância da paciência, da observação atenta e da empatia, e agora compartilhava esses ensinamentos com toda a comunidade. O último grande acontecimento aconteceu em um final de tarde inesquecível. O sol se pôs tingindo o céu de tons laranja e rosa. A onça apareceu pela clareira pela última vez diante do fazendeiro e do caramelo. Ela olhou nos olhos do fazendeiro e depois nos olhos do cachorro, como se agradecesse silenciosamente por tudo que havia sido feito. O caramelo, por sua vez, aproximou-se, abanando o rabo e esfregando levemente a cabeça na felina. Foi um momento de pura emoção, em que a força do vínculo entre eles se manifestou de forma intensa, silenciosa e cheia de significado. O fazendeiro sentou-se no chão, acariciando o caramelo e observando a onça desaparecer entre as árvores. Um sentimento profundo de realização tomou conta dele. Cada sacrifício, cada esforço, cada obstáculo superado havia valido a pena. A história não era apenas sobre salvar um animal, mas sobre o poder da cooperação, da paciência e do respeito pela natureza. Ao anoitecer, o fazendeiro entrou em casa, carregando o cachorro nos braços por alguns minutos antes de colocá-lo no chão. A sensação de dever cumprido estava estampada nos olhos de ambos. Eles tinham enfrentado desafios, obstáculos naturais e riscos inesperados, mas haviam conquistado a harmonia entre a vida selvagem e a vida humana na fazenda. Tudo havia mudado para melhor. A história do fazendeiro, do caramelo e da onça se espalhou pela região, inspirando vizinhos e visitantes a respeitar e proteger os animais e a natureza ao redor de suas propriedades. A conexão emocional construída entre os protagonistas mostrou que a amizade, a coragem e a dedicação podiam criar milagres silenciosos, mas poderosos. O caramelo deitou-se no chão da varanda, o corpo relaxado, mas atento a qualquer sinal do ambiente. O fazendeiro sentou-se ao lado, sentindo o cheiro de terra e de folhas, enquanto o céu escurecia e as primeiras estrelas apareciam. Havia uma sensação de paz absoluta, de missão cumprida e de vida celebrada em sua forma mais pura. A onça, agora totalmente integrada ao seu habitat natural, ocasionalmente retornava, mas sempre com a liberdade garantida, demonstrando que o vínculo construído não dependia de proximidade física constante, mas de confiança, respeito e cuidado mútuo. A história deles tornou-se um exemplo de convivência, paciência e coragem, mostrando que com dedicação e amor, qualquer obstáculo poderia ser superado e qualquer meta alcançada. O fazendeiro acariciou o caramelo, sentindo cada batida do coração do cachorro, e sorriu com gratidão. A jornada havia sido intensa, cheia de desafios, reviravoltas e momentos de vulnerabilidade, mas o resultado final era uma vitória compartilhada, emocionante e feliz. O ciclo da vida na fazenda havia se renovado, trazendo aprendizado, harmonia e felicidade para todos. Fim. Você chegou até aqui? Então comente achado, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.